Oi? Fala, galera do Diga Aí! Beleza? Ó, episódio de hoje, eu tinha que estar aqui, sem dúvida nenhuma, e infelizmente nem Lucas nem Francisco puderam estar aqui comigo. Eu falei, não vou perder essa data, porque o tema que a gente vai falar é um tema que vocês sabem que eu gosto demais. A gente vai falar de um tema ligado à véia doida, como o meu amigo Denis Xavier gosta de falar, a Ayn Rand, né? O tema de hoje está ligado ao objetivismo, né? Será que essa é realmente a melhor teoria filosófica? Tem até um papo aí que dizem que a Rand não gostava de ser chamada de filósofo e tal. A gente vai debater isso aqui. Estamos aqui hoje com o Matheus Passini e com o Ricardo Birk. Como que eu falo, Ricardo? Me ajuda. Ricardo Birk. Ricardo Birk, então. E eu vou deixar até mesmo vocês dois se apresentarem, porque eu vou falar assim, pô, os caras são feras no objetivismo, tá? É isso, para mim essa é a principal apresentação que eu tenho de vocês, mas eu passo a palavra para o Matheus, depois para o Ricardo, para poderem se apresentar e a gente dar início ao nosso episódio. Estou saindo primeiro, meu nome é Ricardo. Eu sou formado em filosofia pela PUC-RS. Eu sou aluno de terceiro ano do Objectivist Academic Center, que é o curso sobre objetivismo oferecido pelo Instituto Ayn Rand, né, que é o principal difusor das ideias da Ayn Rand hoje. E eu sou o CEO de uma startup voltada para ensino. Pô, bacana. Obrigado, Ricardo. Bem-vindo. E aí, Matheus? Bom, meu nome é Matheus Passini, eu sou administrador do Objetivismo Brasil, o tradutor dos textos e dos vídeos e dos cursos do Ayn Rand Institute, que está disponibilizado lá no site dos Estados Unidos, no qual o Ricardo também está cursando o curso, está fazendo o curso. Além disso, eu sou coordenador do mestrado em Economia OMA-UFM, que é um dos únicos mestrados de Economia Liberal na América Latina. E também tenho uma empresa de tradução e trago várias obras liberais para o Brasil, não só obras objetivistas, por exemplo, como a coleção Desbravando o Mundo Livre. Massa. Então, eu trabalho com essas... Irado. Com essas Pô, então, tudo assim, relacionado à tradução, assim, e ao mundo liberal, vamos dizer assim. Pô, mas então a gente tá aqui com os caras feras para falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Minha primeira pergunta é o seguinte, tá? E dentro da resposta, vocês podem até colocar aí um pouco do conceito do que é o objetivismo. Mas outro dia, né, como eu falei para vocês, eu faço parte do Instituto Líderes do Amanhã e eu fui ver a apresentação do livro A Nascente que a gente teve lá no Instituto mês passado. E durante o evento, um dos membros falou assim, eu não me lembro quem foi, acho que foi o Henrique Carneiro, cara que manja muito também sobre objetivismo, mas se não foi ele, eu peço desculpa para quem falou, que provavelmente está ouvindo a gente, mas foi dito assim, o objetivismo é a melhor filosofia já trazida para a compreensão do indivíduo e da realidade. Vocês acreditam nisso e por quê? O que é importante pensar é o que significa dizer que a filosofia ela foi trazida. Então, não é que essa filosofia ela orbitava em algum lugar e alguém foi lá e buscou a filosofia. Ok. Não é isso que acontece. Ela é trazida no sentido de que alguém originou essa filosofia. Perfeito. Então, quando nós dizemos que alguém origina alguma coisa, que alguém pensa sobre alguma coisa, ou alguém desenvolve alguma coisa, isso significa, é uma referência à relação que existe entre a mente do ser humano e a realidade. E o modo que essa relação se dá, ela pode ser objetiva, e isso significa que corresponde com a realidade, ou ela pode ser subjetiva, o que significa que não necessariamente corresponde com a realidade, mas com as preferências que o indivíduo possui. Então o objetivismo é só sobre realidade, ponto. É sobre a realidade no sentido de que é o que é verdade. Né? Okay. Outra forma de pensar é só sobre a realidade, porque só existe a realidade. Okay. Não existe outra coisa. A mentira não é uma realidade, porque ela não é verdade. É uma realidade no sentido de que faz parte do mundo, vamos dizer assim. Okay. Exato, é um fato, mas não corresponde com a verdade. Okay. Então, a preocupação do objetivismo é entender o que é verdadeiro. Porque, num certo sentido, regra geral, é a preocupação de praticamente todas as filosofias. A diferença é o método que é utilizado para chegar a essa verdade. Né? Que praticamente todas as filosofias têm um método subjetivista e o objetivismo, pelo nome, tem um método objetivo. Legal. Vou deixar o Matheus complementar e depois fazer uma pergunta aí sobre essa questão do conceito de realidade.
Na verdade, o que o Ricardo falou acaba englobando bem essa definição de filosofia, especialmente do objetivismo, porque até baseando aqui naquilo que tu sugeriu sobre a questão das perguntas, o que se verifica muitas vezes é que hoje existem diversas filosofias e parece que parece que você está. A Rand sempre falava que o objetivismo tanto isso no nível pessoal, a filosofia ela não serve para você ser melhor ou pior em relação a outra pessoa. E da mesma forma, a filosofia, o objetivismo, ele não está aqui disputando um lugar com uma outra filosofia qualquer. Não existe essa disputa. O compromisso do objetivista e, por consequência, do objetivismo é ter uma filosofia para viver na Terra. E a única forma de você viver bem na Terra é você ter uma filosofia objetiva que diz respeito à realidade. Do contrário, você vai ter problemas. Por quê? Porque você vai tomar decisões, você vai ter reflexões sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre as suas relações pessoais e profissionais, sobre os seus pensamentos, sobre a capacidade de interpretação dos fatos ao seu redor. Se você não tiver uma filosofia objetiva, uma filosofia que te traga um ferramental correto, você vai entender as coisas errado e, por conseguinte, você vai tomar as decisões erradas, né? Dentro do movimento liberal, o objetivismo, ele é a única, por assim dizer, filosofia. Não existem outras filosofias liberais, né? Existem pensadores que adequam os seus pensamentos, por exemplo, se você considerar a escola austríaca, Mises, Hayek, Rothbard, eles adotam filosofias diametralmente opostas nos seus postulados econômicos. Eles chegam muitas vezes a consequências, a conclusões parecidas, mas eles partem de pontos de partida muito distintos. Então, isso é importante pontuar, porque, infelizmente, no movimento liberal, e quando se fala de liberdade, existe muito do que a Rand falava que se chama cherry picking, que é quando tu vai lá e tu pega só a frutinha que tu quer. Então, aqui na política eu gosto disso, daí eu vou ali, eu pego uma fruta. Aí eu vou aqui na ética, não, essa ética eu gosto. Aí eu vou aqui, eu pego. E quando tu pressiona, e esse é um grande problema dos liberais, quando tu pressiona a maioria dos pensadores ali, eles vão deixar aberta uma lacuna. Quando um esquerdista, por exemplo, fala, justamente por quê? Porque o grande calcanhar de Aquiles da defesa liberal do capitalismo, do individualismo, é justamente a falta de adoção pela maioria de uma filosofia racional e objetiva. E aí isso segue é importante pontuar isso, porque com certeza vai te trazer mais perguntas. Agora vamos lá, então. Então, assim, vamos lá. Eu não era um objetivista até 5 anos atrás. Ponto. Eu não vivia na realidade? Eu era irracional? Não necessariamente. Então, o ser objetivista é um rótulo. Então, tu não precisa carregar a carteirinha de objetivista para tu ser racional. Mas eu não tratava... mas eu não tratava a realidade, eu não tratava a racionalidade, eu não tratava as coisas como elas são hoje. Eu sei lá, eu era 1000 vezes mais emotivo, eu era um cara menos racional, tomado por razão, tomado por emoções, sem pensar, sem tentar enxergar a realidade exatamente como ela é, até aquela famosa frase, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Exato. Onde que eu vivia, então? Eu não vivia nesse mesmo mundo, nessa mesma realidade que vocês objetivistas mais tempo que eu? Sim, tu vivia nessa realidade, porque tu só pode viver nessa realidade. Claro. Não tem outra. O que eu era antes, então, de ser um objetivista? O que o não objetivista é hoje, então? Ele pode seguir outra filosofia. Ele tem outra filosofia, quer ele saiba, quer não. Eu acho que o que é o certo da questão é que se tu não segue, se tu não analisa os fatos da realidade, tu sofre essas consequências. Perfeito. Então, mesmo o indivíduo que ele se autodenomina objetivista, que é uma autodenominação, a pessoa se rotula isso, ela também pode ser irracional. Ela pode cometer os seus atos de irracionalidade. Pode, eu cometo. Tá. Agora sim, gostei do que você falou. Então, vamos lá.
Então, assim, não é que, perfeito, óbvio, eu não deixo de estar nessa realidade, eu não deixo de estar nesse mundo. É apenas a forma, então, apenas não, que não é pouca coisa, é muita coisa. Mas a partir do momento que você passa a trazer para a sua vida a prática do objetivismo, ou aplicar o objetivismo na prática, então isso é a forma como você lida com a verdade e passa a viver em busca da felicidade. É isso? Eu posso dizer, eu posso Sim. falar isso? Quando a gente fala que a verdade ou a realidade, isso parece uma coisa muito abstrata. Sim, Né? Parece parece uma pra coisa muito caralho, parece quase que um estudo, parece quase que um estudo acadêmico, não é? Que, eu lido com a verdade das 9 da manhã até o meio-dia, e aí no resto eu vivo a minha vida. Só que isso não é o caso. E quando a gente fala a verdade, nós nos referimos a todos os momentos da nossa vida. Então, o momento que eu estou tomando café da manhã, o que eu como no meu café da manhã reflete os meus valores. Quer eu tenha escolhido esses valores de forma consciente, quer eu tenha caído para um padrão. Então, eu tenho certos objetivos na minha vida, por exemplo. Então, eu tomo um café da manhã de acordo com esses objetivos. Se eu tivesse outro objetivo, por exemplo, suponho que eu quero ganhar peso, ou perder peso, ou eu quero estar mais em forma. O meu café da manhã tem que mudar. Se eu tenho o objetivo de, vamos dizer... Não adianta querer. Exatamente. Então, se eu Okay. tenho o objetivo de correr uma maratona em 3 horas, tem que ser muito bom para correr uma maratona em menos de 3 horas. Ainda é amador, mas tem que treinar muito. Eu não posso querer ter esse objetivo e não agir de acordo com as necessidades da realidade para atingir esse objetivo. Bacana. Então, viver na realidade significa eu identificar quais são os fatos necessários para atingir os objetivos que eu quero atingir, ou para obter os valores que eu quero obter. E até os próprios valores que eu busco vão de acordo com a filosofia que eu possuo. Irado. Matheus, quer complementar alguma coisa nesse ponto? Não, acho que já, para uma pequena introdução, já está ok. Agora, como que eu faço, então, com a questão de conceitos versus realidade? Por exemplo, atrás do Ricardo aqui tem uma tela que tem, ela é majoritariamente branca e tem alguns traços vermelhos. E se em outra sociedade, em outro local que vive, esse traço vermelho, na verdade, ele é verde? É o quê? Assim, essa pergunta é difícil até de fazer. Eu tô tentando, ouvinte, eu estou tentando montar aqui para ficar bom para você, tá? As pessoas definem conceitos. E esses conceitos não necessariamente retratam a realidade. Eu posso falar que, para mim, o que é vermelho, na verdade, é verde. Eu não sou daltônico, tá? Não estou trabalhando com essa situação de alguma situação dessa. Simplesmente, para mim, onde eu fui criado, isso é verde. E aí? É só um conceito que deve ser descartado porque 99% das outras pessoas vão enxergar aquele traço como vermelho? Existe uma diferença entre conceito e palavra. Tá. Essas coisas não são a mesma coisa, certo? Então, um conceito, isso que a Ayn Rand explica no livro dela chamado Introdução à Epistemologia Objetivista, que é o livro mais importante dela do ponto de vista técnico. Ok. A maior contribuição que ela faz para a filosofia está nesse livro. Ok. Que é exatamente, ela explica como conceitos são formados. Então, conceitos são formados através de um processo de diferenciação e integração. Ou seja, eu separo coisas e depois unifico elas. Então, exemplo, eu vejo uma série de objetos que nós denominamos como cadeira. Ok. E aí eu vejo uma série de outros objetos que eu depois denomino como mesa. Então, eu separo esses objetos, eu diferencio. Esse objeto, o objeto A, ele é diferente do objeto B. Ou seja, cadeiras são diferentes de mesas. Depois que eu fiz essa separação, aí eu faço uma integração, ou faço uma união, vamos dizer assim. Eu coloco várias cadeiras juntas. Eu digo, essas cadeiras têm alguma coisa em comum, esses objetos têm uma coisa em comum. É um objeto, é um tipo de mobília em que eu sento e ele tem um encosto atrás. E é para uma pessoa só. E isso eu vou chamar de cadeira. Tá. E aí eu faço o mesmo para a mesa, etc. Isso é a formação de um conceito. Agora, o conceito, ele precisa possuir uma identidade. E uma identidade é o que nós chamamos de palavra. Então, ela tem uma identidade visual, quando eu vejo a palavra escrita, por exemplo. Eu tenho a identidade do som, que é quando eu falo a palavra. Né? Mas a identidade de um conceito, ou seja, a palavra, esse nome,
ele é arbitrário. Ou ele é praticamente arbitrário. Ok. Dentro de certos limites, né? Nós não Arbitrário estamos que falando... alguém quis dar esse nome um dia e todo mundo seguiu depois e manteve esse nome. Exato. Ok. Só que isso, o nome que o conceito recebe, ele não tem a ver com o conceito. O conceito ele é objetivo. Ele é formado de acordo com o modo que nós pensamos. O conceito ele é objetivo. Legal. Claro, eu posso formar um conceito de uma forma Ou errada. seja, eu posso dar outro nome a um determinado conceito e isso não muda aquele conceito. Exatamente. É por isso que culturas diferentes possuem os mesmos conceitos. Ok. Então, pegando conceitos básicos de pai e mãe, quer aqui, quer em outra sociedade, ou até em outro tempo, o conceito de pai e mãe existia. Só que nós chamamos de pai e mãe, outros chamam de mother, father, etc. Até a língua, né? Até na questão da língua. Legal, legal. Agora, você falou uma palavrinha aí, Ricardo, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Matheus. Talvez muitos estudantes da liberdade e estudantes do objetivismo tenham a mesma dúvida, apesar de que o Google está aí para ajudar muito, né? Cara, quando a gente está debatendo objetivismo, quando a gente está debatendo filosofia, tem duas palavras que são muito faladas, velho. E aqui a resposta vai servir até para mim, tá? Ajuda a gente a entender a tal da metafísica e a tal da epistemologia. Porque, assim, é nome que parece de tirado até de história em quadrinhos, assim, metafísica, não sei o que lá, meta-humano e tal. E o outro, epistemologia. Fala, caralho, peraí, já não basta falar um monte de nome difícil, ainda tem outro aqui. Me fala assim, como que isso se liga também à filosofia objetivista, por favor. Olha, até essa explicação de metafísica e epistemologia, o Ricardo é melhor Ricardo, formulando. melhor, então manda aí, Ricardo, vamos nessa. Boa. A filosofia ela tem cinco ramos. Certo? Isso não é uma coisa que a Ayn Rand criou, isso é uma ideia que vem de Platão. Platão foi um filósofo em torno de 2.300 anos atrás, que ele desenvolve a filosofia. Ele é o primeiro grande filósofo. Ele é a pessoa que percebe que a filosofia ela lida com um conjunto de perguntas. E essas perguntas elas podem ser categorizadas em 5 áreas ou em 5 ramos. E esses ramos são metafísica, epistemologia, ética, política e estética. Então, só dando um passinho atrás, filosofia é a área de estudo que lida com a interação, que estuda o ser humano, a realidade e a interação entre o ser humano e a realidade. Certo? Isso é filosofia. Então, dessa área de estudo, surge um número de perguntas que são categorizadas nessas 5 áreas. Agora, metafísica é a área de estudo dentro da filosofia que lida com a realidade em si. Então, ela lida com as abstrações as maiores abstrações possíveis. Então, nós lidamos com o que é que existe. É a pergunta fundamental na metafísica, né? What is there? O que é que existe? Essa é uma pergunta extremamente vaga, vamos dizer assim, ou ambígua, ou uma pergunta enorme, né? Como assim, o que existe? Não é uma área de estudo que lida com particulares. Por exemplo, a física, ela estuda a realidade dentro de uma ótica particular. Então, a física busca entender o que são átomos, como é que funciona a gravidade, como é que funcionam os corpos, como é que os corpos interagem, etc. Mas a metafísica não lida com isso. A metafísica busca entender as maiores abstrações que existem. Certo? Isso de acordo com a perspectiva objetivista. Se tu perguntar o que é metafísica para uma pessoa que segue outra filosofia, ele vai te dar uma resposta diferente. Não sabia. Então, epistemologia, da mesma forma. Epistemologia é uma área de estudo que lida com o que nós sabemos, se conhecimento é possível, como obter conhecimento. Né? Então, dependendo de para quem tu pergunta, a resposta a essas perguntas de se conhecimento é possível ou não, e como nós podemos obter conhecimento, dependendo da filosofia da pessoa, a resposta é completamente diferente. Então eu posso dizer que o objetivismo está mais para o lado epistemológico do que metafísico? Não. Porque uma filosofia, especialmente uma filosofia integrada, como é o caso do objetivismo, os 5 ramos, eles funcionam como uma engrenagem. Então, se tu roda os outros 4 também rodam. Num certo sentido, eles todos funcionam como um todo. Ok. Então, repetindo, metafísica, epistemologia, ética, me perdi. Política e estética. Política e estética, legal. Pô, massa. Bom, pode falar. Até interessante nesse sentido que o Ricardo fala
que filosofias diferentes elas vão te dar respostas diferentes, é sempre importante reforçar que, ao contrário de outras filosofias, o objetivismo, como o Ricardo falou, ele caminha de forma... Ele tem um tipo de tratamento uníssono, né? Então, não existe uma metafísica, uma visão metafísica que não vai afetar a tua epistemologia, a tua ética, a tua política. Não existe essa desvinculação. Por isso que não existe aquela coisa que eu comentei antes de cherry picking, né? Hoje, se tu for, por exemplo, falar, sei lá, do que a gente considera como uma pré-filosofia, mas a religião, o catolicismo, no caso, as perguntas que, quando você fala de metafísica, o que vem à mente? Vem à mente Deus, os anjos, como tu interage com outro mundo, né? Isso aí. O católico ele vai te dizer que existe outro mundo, né? Existe o aqui, que é o lugar do sofrimento, e depois existe o paraíso, que é onde tu vai se salvar, o julgamento e todo o processo que existe, os anjos e tudo mais. A epistemologia cristã, a premissa dela é diferente já da premissa objetivista. Eu já começo com a verdade, porque a verdade é o quê? A verdade para o católico é a palavra. Então eu já tenho a verdade, não preciso descobrir. A única coisa que eu tenho que fazer na minha vida, dentro da questão epistemológica, é buscar, é justificar essa verdade que eu já sei. Eu só tenho que descobrir por que aquela é a verdade. Mas eu já sei a verdade. A verdade é Deus, é o que está escrito na Bíblia. Para o cristão, né? Para o cristão, exatamente. Então ele vai te responder assim, talvez eu não te responda exatamente nessas palavras que eu usei, mas ele vai te dizer isso, a verdade é Deus, está escrito na Bíblia isso, inclusive, lá no Gênesis. Então, tu vê como é interessante, né? O verbo era Deus, tudo, ali tu já matou a epistemologia cristã, já está ali, está escrito. Porque não pode ser provado? Não, nem entra na questão de ser provado. Na verdade, a única coisa que a epistemologia cristã vai fazer é partir do fim para o início. Ok. Tu vai querer descobrir, então, mas como é que é essa epistemologia que está aí escrita? Como é que ela funciona? Porque qual que é a pergunta do ser humano? O ser humano ele quer viver na Terra. Certo. Ele quer viver na Terra. Alguns não querem, mas a maioria quer viver na Terra, porque é uma escolha, né? Objetivista, não existe nada automático, né? Então, tu tem que escolher viver na Terra. Então, quando tu faz essa escolha de viver na Terra, tu começa a se perguntar, mas como é que eu faço isso? E aí que entra a questão da epistemologia, que vai te dar o ferramental para tu viver nessa Terra, para tu tomar todas as tuas decisões. Mas dentro do objetivismo, então, eu necessariamente tem que ser algo que precisa ser provado? Já para assim, afastar bastante do resto de todas as outras, sei lá, teologias, filosofias e tal. Precisa ser provado. Mas o objetivo... Não é só uma questão de ser provado, mas até o que constitui uma prova, dependendo de para quem tu pergunta, a pessoa dá uma resposta diferente. Então, tu tem pessoas, especialmente religiosas, que elas te dizem, tu pergunta, tu acredita em Deus? A Bíblia é a prova. Vai falar, por exemplo... Se a pessoa diz, eu tive uma experiência de Deus, e ela constitui isso como uma prova, como evidência. Tá. Só que isso não é de fato uma evidência. Entendeu? Eu tive um sonho, e isso é uma prova. Entendeu? Uma coincidência engraçada aconteceu na minha vida, e isso é uma prova, um sinal. E que é denominado como prova, é só que nós utilizamos a mesma palavra. Mas o conceito por trás... Conceito que a gente falou antes, irado. Não, tá top aqui, tá gostando pra cacete. Agora, a última aqui pra gente matar esse assunto, senão a gente vai passar o episódio inteiro sobre isso. Eu adoro, velho, assim, pô... A gente aprende na faculdade, na escola de filosofia, um negócio chato cacete. Hoje eu amo, é a coisa que eu mais gosto de ler hoje é filosofia. Tá, mas vamos lá. Dentro do objetivismo, não necessariamente... Assim, porque a gente falou muito do objetivismo como conhecimento, como realidade, dentro desses conceitos que não podem ser alterados e tal, mas o objetivista, ele está aberto a novos conceitos e, eu não vou dizer nova interpretação da realidade, mas a novidades, ao que vai ser descoberto de forma científica e por aí vai. Sim, né? O mundo não é só isso aqui, vem novidade por aí, e isso é ok. Eu não sei qual é essa novidade, eu não posso falar assim, eu acredito que, sei lá, o ar vai virar fogo, assim, e simplesmente esperar por isso. Precisa que aconteça, certo? Sim, então, a motivação do objetivista é entender como a realidade funciona. Então, quando a Ayn Rand morreu, em 82,
isso não quer dizer que o conhecimento do mundo parou de existir, ou parou de ser Tecla SAP criado. aí. Botou a tecla SAP Até para mim. porque, até porque a Ayn Rand, ela só lidava com filosofia. Ela não lidava com ciência. A filosofia é uma ciência não especializada. Tá. E ela só lidava com isso. Ela não lidava com matemática ou física ou medicina, né? Tá. Então, o conhecimento, ele continua... Uma maneira de pensar isso é que a filosofia, ela está na base. É um tipo de conhecimento, por não ser especializado, é um tipo de conhecimento que qualquer pessoa pode deter. Tu não precisa ter um doutorado em alguma coisa para entender essas questões básicas da filosofia, que é quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida, como é que eu posso obter conhecimento, como é que eu posso avançar na minha vida, na minha carreira, etc. Eu não preciso ter um doutorado em alguma coisa para entender essas questões. Agora, o paradigma, vamos dizer assim, a visão de mundo que a filosofia oferece para o indivíduo é o que vai guiar a sua vida no que ele faz dentro da ciência. Perfeito. Então, se ele é um médico, a pesquisa dele, ela é baseada na sua filosofia. Quer ele entenda que ele tem uma filosofia, quer não. Uhum. Então, se ele tiver uma filosofia muito ruim, vamos dizer assim, ele é um platonista, vamos dizer. Esse aqui, Platão. O conteúdo que ele vai produzir dentro da medicina provavelmente não vai ser verdadeiro. Ou não vai ser, ou vai ter altos indícios de não corresponder com a realidade. Então, o conhecimento, ele continua sendo expandido. Só que isso tudo, ele vai estar sempre de acordo, mediante ser verdade, ele vai estar sempre de acordo com os princípios do objetivismo. Então, por exemplo, um dos princípios metafísicos, um dos axiomas metafísicos, é que a realidade existe. A existência existe. E só existe essa realidade, não existem outras realidades. Então, quando vem, volta e meia, vem um cientista, um físico, um astrofísico, falar em outras realidades, ou eu vou para um outro mundo, automaticamente essa hipótese é descartada. Isso, na verdade, nem é uma hipótese. Essa ideia arbitrária, ela é automaticamente descartada. Ou quando eu digo, será que nós vivemos numa realidade virtual? Isso é automaticamente descartado. Porque eu não tenho nenhuma evidência para pensar que nós estamos em uma outra realidade. Só esta realidade existe. Essa é a perspectiva que o objetivismo tem. Então, não é possível existir conhecimento que vai contra os princípios do objetivismo. Tá. Só que o conhecimento em si, nas suas mais variadas áreas, incluindo filosofia, isso continua expandindo. Então, mesmo quando a Ayn Rand morre, a filosofia como um todo não deixa de evoluir. Até que houver progressos dentro da filosofia depois da Ayn Rand. Tá. Agora sim, vamos lá. A mente humana, ela ainda é hoje algo extremamente subutilizado, né? Enfim, a capacidade da mente, ela é subutilizada de acordo com o nosso corpo, tá? Mas existem estudos, existem práticas dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, que com o uso de determinadas substâncias ou técnicas, não necessariamente substâncias, mas também, né, substâncias ou técnicas, afirmam conseguir atingir outro plano. Okay? Para a filosofia objetivista, isso não existe. Resumindo, não. Ok, tá. É claro. Eu acho importante definir outros planos, né? Porque dentro da psicologia, por exemplo, quando tu vai fazer uma terapia, uma psicanálise, né? Com King Rand tinha muita discordância com Freud em definições, né? Que ele tinha. Mas a terapia é o quê? É tu falar, né? Tu buscar, entre aspas, a cura através de uma reflexão racional, objetiva dos teus sentimentos e das tuas respostas emocionais às coisas que te acontecem, ao que uma pessoa fala, ao que aconteceu na tua infância, entre outras coisas. Entendi. Até você tinha comentado aqui, que foi o que você repetiu ali, a questão de outros planos e realidades. O fato é que as nossas experiências, ao longo da vida, elas vão se combinando, né? Então, por exemplo, eu tive milhões de experiências na minha infância e essas experiências, pouco a pouco, foram definindo quem eu sou. Porque naquele momento, quando eu tinha 4 anos, eu não tinha reflexão filosófica sobre o impacto do xingamento da minha mãe ou qualquer outra coisa. Eu fui pegando aquilo ali. Claro, eu fui me formando com aquilo ali. Vai moldando. E aí chega um momento da tua vida onde que tu passa a questionar os valores que tu adquiriu dos teus pais, sejam eles quais forem. E aí, nesse processo, o que acontece? Quando tu fala que tu vai acessar outro plano, tu tá dizendo o quê, na verdade?
que a tua formação, devido a todas essas combinações, ela se tornou um grande bolo de fios e que tu vai desenrolando aos pouquinhos. É uma Porque tu não experiência. consegue... Exatamente. Eu não tenho as minhas experiências ao longo da vida, elas não são alocadas tipo um chip no computador, uma memória RAM. Eu coloquei aqui uma reguinha, aqui eu coloquei a outra, aí agora eu não quero mais essa, então eu vou tirar. Não é assim que funciona. Por isso que quando tu faz esse processo, inclusive muitas pessoas dizem de voltar nas outras vidas e tudo mais, o que elas estão falando? Elas estão falando que elas estão tentando uma forma de ter acesso mais claro às tuas memórias, que isso é parte de um tratamento. Tu pode aceitar ou não, porque a partir do momento que tu, vamos dizer assim, por exemplo, de uma questão de voo, agora me fugiu o termo aqui, mas quando tu dorme, que tu volta, esse tipo de Você coisa... dorme, você sonha, parece Exatamente. Esse tipo de trabalho é um trabalho de grande responsabilidade, porque teoricamente tu está acessando diretamente certas emoções, e isso pode ser usado para um lado negativo também, claro. porque tu está fragilizado naquele momento. É tipo tu abrir uma caixa. Sem Eu não tenho dúvida. controle do que tu vai fazer, se tu vai roubar alguma coisa que estava ali. Sabe o que vem. Exatamente. Então, quando tu faz esses processos, tu não está acessando outro mundo, tu está acessando o teu mundo, o mundo da tua psique. Porque o seu corpo físico é um só. Isso, tá tudo ali. Corpo físico. Okay. Porque tu já deve ter ouvido pessoas falando assim, dá tudo errado na minha vida, devo ter feito alguma coisa lá na outra vida. Devo ter matado alguém. Por isso, daí agora, olha, tô pagando aqui, isso é compartilhado por espiritismo, por exemplo, né? E aí eu tenho que pagar a conta, é tipo a visão cristã, eu também estou pagando contas aqui, eu estou sofrendo aqui para depois. Então, essas formas de ver o mundo, tudo isso é filosofia. As pessoas muitas vezes não aceitam, porque a filosofia é muito mal falada, né? Muito mal que falada, é muito abstrata, muito mal explorada, muito mal explicada, muito mal defendida. É bobagem, né? Porque tu fica... Tanto que muitas vezes as pessoas dizem para ti, por que tu fica ali filosofando? Por que tu não fala da realidade aqui, ó? Fica ali filosofando, É para que verdade, isso? Na verdade, né? trata a filosofia como oposto de realidade. Exatamente, e não é o caso. Só que, claro, a gente não vai ter tempo para falar sobre as origens disso no podcast. Mas são sinais que tu pega, conforme tu vai falando com as pessoas, que tu consegue detectar onde que estão os problemas. Legal. Só que aí, claro, tu não vai ser o chato, ficar corrigindo a pessoa toda hora. Mas eu digo, tu começa a ser um pouco mais crítico. Corrigir, é toda uma construção. Exato, porque quando o Ricardo falou que o conceito é diferente da palavra, a palavra ela é diferente, mas ela tem muita força também. Opa, cacete. Porque ela transmite justamente o que tu conceitualizou. Sim. Pode ser que tu use a palavra errada, mas ela transmite alguma coisa. Perfeito. Então, é bem interessante isso quando tu começa a avaliar do ponto de vista filosófico, porque aquilo que as pessoas falam não se torna mais aquele lugar comum, aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. Tu já liga o alerta, né? Opa, o que ele está querendo dizer, né? Então, isso que é bem interessante. Eu falo muito desse... assim, quando eu estou discutindo a questão da filosofia, eu gosto de trazer muito essa questão dos outros planos, de outras realidades, porque um dos meus melhores amigos, e aqui o conceito, tá? O conceito real de melhores amigos, ele é um psicólogo americano, brasileiro também americano, e já foi entrevistado aqui pela gente. Depois, se vocês tiverem interesse, eu até envio para vocês o episódio com ele. Ele faz uma terapia lá nos Estados Unidos que está cada vez mais... ele faz até treinamentos para expandir esse modelo de terapia dele, que é com o uso de uma determinada substância que auxilia a retirar determinadas barreiras, tá? E, de acordo com ele, eu nunca fiz, tenho um combinado com ele que em determinado momento eu vou fazer esse tratamento, assim, essa experiência, como a gente está dizendo aqui, mas de acordo com ele, você atinge uma outra realidade, em que essa outra realidade não existe o eu, existe só o nós. Tudo é uma questão só. E não é nós no sentido de coletivismo, não. É nós no sentido de ultra interligação entre pessoas, entre pensamentos, é difícil de explicar, né? Porque, enfim, eu nunca tive lá, nunca tive experiência, tá? E ele trata isso como outra realidade. Ele fala que o que a gente tem aqui pode ser simplesmente uma realidade que pode tá tudo ligado, ou podemos estar na Matrix, ou e tal. Eu sei que parece muito viajante e tal, só que
fala de uma forma muito interessante a forma como ele expõe isso, né? Daí a importância da utilização correta até da própria palavra, né? Quando nós utilizamos a mesma palavra realidade para denominar coisas diferentes. Quando nós falamos realidade, nós dizemos o sentido filosófico do termo, que é aquilo que existe. Então, isso que o teu amigo comenta e utiliza como psicólogo, ele está denominando realidades dentro da psique humana. São planos, vamos dizer assim, áreas diferentes dentro da mente humana. Isso ok? Tu pode tomar... Eu nunca utilizei os psychedelics, a ayahuasca da vida e tal, o Joe Rogan fala sobre isso o tempo inteiro. Mas o que é importante saber é que aquela experiência, ela está acontecendo na tua mente. Tu continua ali. É o que eu falo com ele. É o que eu falo com ele. Para um outro lugar. Você continua ali. Tá acontecendo isso. É como se fosse um sonho. Quando eu sonho, eu não saí do planeta Terra e do universo e agora eu estou em outro ambiente. Eu continuo ali. Eu estou ali, só que eu estou dormindo. Então, a mente humana ela é capaz de ter essas experiências. Se ter essas experiências contribui para a minha vida quando eu estou acordado, consciente ou não, isso é uma outra questão. Legal. Mas essa experiência só acontece na minha mente. Perfeito. Legal. Pode comentar. É um tema bem interessante É um mesmo. tema interessante. Quem sabe a gente não faz um parte. episódio, vou chamar ele e botar vocês dois e eu aqui no meio, ó, só mediano. Pode ser um episódio bem interessante. Agora aqui, que por incrível que pareça, eu não sei se tu percebeu, quando tu, não só o teu amigo, mas enfim, quando tu fala por exemplo, de uma terapia, tu diz assim, não, nós vamos para um lugar onde que só existe o nós. Mas não tem propósito eu fazer terapia para ir para um lugar que somos nós. A terapia serve justamente para quê? Para eu descobrir quem eu sou, indivíduo. Então, eu não tenho como fugir da realidade de quem eu sou. Perfeito. O que eu posso fazer ao longo do tempo? E isso é normal, né? Eu acho que todo mundo já fez isso de certa forma, em algum momento da vida. Eu enterrar na minha mente experiências negativas e coisas que eu não gostei, medo de falar em público, ter uma dificuldade para relações amorosas, com a minha família, com os meus amigos. Eu enterro isso e eu digo assim, isso não importa, por mais que importe. Aí eu escondo, eu digo, não, eu não quero... Eu evado, que o Rand gosta de dizer assim, eu vou evadir isso, porque isso me incomoda, então eu não vou falar disso. Mas isso não deixa de existir, continua existindo e gerando consequências na minha vida. Continua existindo. Então acho que é mais nesse sentido. Como até o Ricardo comentou, nós não somos psicólogos, mas dentro do que tu trouxe de informação, legal. Eu acho que caminha bem para isso, bem para essa parte. Muito bom. Agora aqui, a gente falou bastante do objetivismo e tal. Vamos agora falar um pouquinho sobre as obras, tá? Querendo ou não, quando a gente fala muito do objetivismo, a gente fala da Rand, ainda que tecnicamente, como o Ricardo falou, existe uma obra mais técnica para falar do objetivismo. Não tem jeito. Quando a gente fala de Rand, no senso comum, a gente está falando de Revolta de Atlas e a gente está falando de A Nascente. Okay? São as obras mais famosas, obras que vieram muito à tona aqui no Brasil, em especial após a pandemia. Né? Aqui em Vitória do Espírito Santo, uma galera colocou em, 30 e poucos, 40 e poucos outdoors, quem é John Galt. Foi durante a pandemia que eu falei assim, vou fazer a tatuagem sim, né? Isso aqui representa muito para mim. E aí, vamos lá. Nas obras, né, A Revolta de Atlas e A Nascente, a Rand, ela idealiza dois personagens. Os caras são super-heróis. Os caras são a essência da perfeição objetivista, cada um de uma forma um pouquinho diferente. Eles não são idênticos, apesar de serem dois heróis do mesmo autor em duas obras ali e tal. Que é o Galt, né, o John Galt, e o Howard Hawks, né, tal. Vocês concordam que ela, de forma proposital, exagerou nessas figuras para a gente ter eles como metas e buscar... Travei aqui um pouquinho. Então, vocês acreditam que ela exagerou nesses personagens para a gente ter eles como metas e buscar ser igual a eles? E quanto mais perto dessas figuras a gente chegar, somos melhores pessoas, indivíduos? Eu acho que não é um exagero. Exagero é o que acontece, por exemplo, no cristianismo, que dizem que o cristianismo te diz que a perfeição é possível, mas que não pode chegar lá.
No objetivismo não tem isso, não tem esse desconexo entre teoria e prática. Pelo contrário, existe uma integração entre teoria e prática. Os principais personagens na Revolta de Atlas, que é o John Galt, e na Nascente, que é o Howard Roark, eles são ideais, mas eles não são ideais que ela tirou da cabeça dela. Eles são idealizados, como tu disse, mas não é idealizado no sentido de que, eu acho que o super-homem é assim. Ok. Tipo um dragão, uma sereia. Uma sereia é uma junção de mulher e peixe. Ok. Não é nesse sentido que é idealizado. É idealizado no sentido de que ela quis representar, através de uma obra de ficção, como o ser humano pode ser. Então, a história é uma ciência que lida com o ser humano. Deve, Ricardo? Deve ser? Como nós deveríamos ser? Ok. Mas deve não como o dever de... Não. Se tu não fizer, eu vou te... Não. Deve no sentido de o potencial. Exato, perfeito. Perfeito. Então, história, quando eu estudo história, nós estamos estudando o que o ser humano fez, como ele é. Ok. Dentro da literatura, é a área de estudo em que o autor, né, ele pode representar como o ser humano ele pode ser. Entende? Então, a representação desses personagens são representações reais, no sentido de que o ser humano ele pode ser dessa forma. Tá. Então, por isso que eu acho que são exageros. Então, agora, se aquele é o ser humano que ele pode ser, eu diria que ele é o ser humano que deveria ser o ser humano comum, e nós estamos sub-humanos, então. Eu não sei se comum é a palavra correta, porque comum seria o mais frequente, digamos assim. E eu não acho que é uma coisa... Ser um John Galton, um Howard Roark, eu não acho que é uma coisa trivial. Quando eu quis dizer comum é que eu diria assim, o ser humano que deveria ser o... assim, o ser humano era para ser isso, tá? Mas a gente está... Mas não é uma questão de que o ser humano deveria ser alguma coisa. Né? Porque até quando nós falamos o ser humano, nós não estamos falando da espécie ou do coletivo. Né? Porque a Ayn Rand não representa esses coletivos. Não, indivíduo. É uma questão muito individual, daí ser uma filosofia individualista. Eu posso ser como John Galt e Howard Roark, dependendo das minhas escolhas. Você acredita, Matheus, que dá para ser igual um ou outro? Você acredita, assim, de verdade mesmo? Você acredita que dá para ser? Com certeza. Tanto que uma das coisas... absurda para ser igual a esses caras, velho. E olha que eu me considero um cara racional, tá? Principalmente dos outros, mas tem que ser muito absurdo. Você tem que ter uma capacidade de autorreflexão, de autoconhecimento, de autoconfiança, assim, tem que ser um nível absurdo comparado ao que a gente vê hoje, né? Quando eu falo absurdo, assim, eu tô falando muito ao que a gente vê. Assim. Deixa eu fazer o que eu diria que é uma correção no teu pensamento. Pode, fica à vontade. Não é que é um nível estratosférico de racionalidade que eles possuem. A questão não é essa. É que eles são consistentes, ou eles são coerentes. Ok. Então, o problema é ser racional significa que tu é sempre racional. Eu sempre aplico a minha razão às situações que ocorrem na realidade. A dificuldade, vamos dizer assim, é ser consistente. Porque é difícil estar em foco e aplicar a minha razão, e ser honesto, e ter integridade, etc., para lidar com a realidade. Essa é, entre aspas, a dificuldade. Então, o que normalmente acontece, que acontece na maior parte dos casos, é a pessoa, ela faz essas quebras na sua racionalidade. Faz. Vai lá, Matheus, vai lá, a gente interrompeu, desculpa. Eu acho interessante porque uma das críticas, né, inclusive se popularizou ali nos podcasts, aí até com o Denis, com a Lara, foi que os personagens dos romances de Rand, eles eram unidimensionais. Que eles eram perfeitos, eles já começavam perfeitos, então ficava 1000 páginas falando como eles eram perfeitos, né? E eles não tinham conflitos nenhum. A maioria das pessoas que lê a obra, ele pensa assim, nossa, eu quero ser o John Galt. Mas eles passam por cima de todas as dificuldades das reflexões, porque, por exemplo, o Hearden, ao longo da Revolta de Atlas, ele tem o discurso do dinheiro, então ele não entende por que ele está produzindo, por que ele está alimentando o mundo altruísta, por que isso é errado, ele começa a pensar, mas o que acontece? Ele só vai saber no fim. A relação com a mulher dele, ele sofre bastante com a família, com a mulher dele, porque ele não entende por que as pessoas ficam exigindo coisas dele que ele não entende que ele tenha que dar.
que ele tenha que dar sanção ao comportamento das outras pessoas. Ele passa o romance inteiro com essa dúvida existencial. Por quê? Legal. Como é que funciona? A Dagny que tu comenta também nas perguntas, ela fica até o último momento, só no último momento ela entende por que ela seguir no mundo como o mundo estava era errado, porque ela achava que ela tinha que salvar o mundo, ela tinha que continuar produzindo para os parasitas sugar ela. São todas essas dificuldades que Rand coloca no romance, mas que a gente vive na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Nas nossas relações com as pessoas, no trabalho, na nossa relação com a nossa família, com a nossa esposa, na criação dos nossos filhos. Até a gente tem um webinário interessante que eu gravei com o Ricardo sobre paternidade, sobre algumas questões, né? Como, por exemplo, o egoísmo racional trabalha nesse sentido. Então, assim, o que o Rand comenta é o seguinte, que nós podemos ser esses heróis nas nossas próprias vidas. Muita gente acha que a gente precisa se tornar engenheiro ou arquiteto, né? Ou construir motores, ou esse tipo de coisa. Não é necessário. Tu pode ser um grande herói, claro, sendo um pintor, sendo um tradutor, sendo a pessoa que coordena um ótimo podcast. Pode ser um herói, né, objetivista, né? Randiana, ela não gostava, mas tu pode ser um grande herói. Se tu se comprometer com o quê? A usar a tua racionalidade, a não dar aqueles descontos, né? A não dar aquela travada, como o Ricardo comentou. Quer dizer assim, não, é tudo racional, mas nesse ponto aqui, não. Nesse aqui, não. Nesse, não. Mas onde que fica espaço para emoção, cara? Não há? Não, mas aí que esse é outra coisa também, o Ricardo vai complementar depois, eu acho, mas assim, para Rand, a emoção é o quê? É uma resposta ao que tu tem como conceitualização, ao que tu formou como conceito. Por exemplo, eu, quando era pequeno, eu fui mordido por um cachorro. E aí eu passei ao longo da minha vida, eu sempre tive medo de cachorro. Aí tu vai me dizer assim, quando eu vi um cachorro, a primeira resposta emocional para mim que vinha era medo. Já, por exemplo, para o Ricardo, ele nunca foi mordido por um cachorro. Ele teve um cachorro que acompanhou, por exemplo, a infância dele. Então, quando ele vê o cachorro, a primeira resposta emocional que ele tem é alegria, é felicidade, então, é uma lembrança é uma boa. razão? É uma forma de racionalidade? Ter um sentimento? Não é um processo de cognição. Muitas pessoas dizem o quê? Que tu ouve? Assim, vai pela tua emoção. Não, a emoção não é para o objetivismo, a emoção não é uma ferramenta de cognição. Ela não te dá, ela não tem nela mesma o suficiente para te guiar numa ação. Ela pode ser até um complemento, dizer assim, por exemplo, que as pessoas dizem assim, eu tenho um feeling para um negócio. Ok. O feeling, ele surge por uma pessoa racional depois que tu tem a tua experiência, tu fez todo o teu processo racional, tu viu o fluxo de caixa, tu viu se estava tudo certo, né? Aí, quando pinta a oportunidade, devido a toda essa bagagem que tu tem, tu sente o feeling, né? Tu dizendo assim, nossa, isso aqui vai dar certo. Mas não porque surgiu do nada. Faz um milagre. Mas porque tu tem, por exemplo, um consultor de empresa. Até antes eu estava falando com um professor que ele faz toda a consultoria da empresa. Às vezes ele chega na empresa, vai falar com o dono, vê o balanço, e o dono está desesperado, vou falir, não sei. Aí ele olha assim, ele diz assim, nossa, eu estou com um feeling bom para tua empresa. Mas não é porque ele não conhecia o cara, ele não conhecia o balanço, né? Ele sabe o quê? Ele diz assim, não, realmente, pelo meu conhecimento racional, pela minha experiência, consigo salvar essa empresa. Tem um feeling bom. Então o objetivismo não afasta o sentimento. Não, jamais. O ato de tomada de decisão deve ser algo racional. Não é que afasta o conhecimento, não é que afasta emoções. É que emoções... Ele não afasta, é isso que eu quis dizer. Ele não afasta, mas na tomada de decisão tem que ser baseado na racionalidade, no uso da razão. Não é só uma questão de tomada de decisão, é qualquer processo cognitivo. Ou seja, quando eu vou obter conhecimento, existem, vamos dizer assim, fundamentalmente duas opções, dois candidatos para como é que eu posso obter conhecimento. Um é a minha razão, ou seja, é um processo de análise do que está acontecendo, dos dados que eu tenho da realidade, que vem inicialmente através dos meus sentidos, das quais eu formo conceitos,
eu processo essa informação na minha cabeça, na minha mente, através de um certo método, que nós chamamos de lógica. A Ayn Rand define lógica como a arte de fazer identificações sem contradições. Então, eu tenho uma sequência que faz sentido, que é coerente. Né? Essa é uma opção para eu obter conhecimento. E aí eu vou tomar as minhas decisões da minha vida, a ação, vamos dizer assim, com base no conhecimento que eu tenho. Então, eu posso ser racional, eu posso usar lógica, e esse é um candidato. O outro candidato para eu, ao longo da história da filosofia, né, o outro candidato para eu obter conhecimento é algum tipo de emoção. Então, um desses tipos é a revelação divina. Então, eu estava caminhando no parque e Deus veio e ele me disse alguma coisa. Então, essa revelação divina é entendida como uma emoção, porque eu tive uma experiência que não tem nada a ver com pensamento, com cognição, com compreensão da realidade. Tem a ver com uma emoção que eu senti ali, naquela, entre aspas, revelação divina, e aí, com base naquela informação, eu fui tomar as decisões da minha vida. Um outro candidato, uma outra variante, vamos dizer assim, dessas emoções, era um pouco o que o Matheus estava comentando a intuição. Só que as pessoas muitas vezes tratam intuição não como uma automatização das ideias que eu já tenho, mas como uma coisa que me veio. Me veio a ideia. Né? Então, muitas pessoas que são, entre aspas, criativas, elas acham que elas têm que ir vivendo a sua vida e a ideia vem até elas. Isso. Não é assim que tu possui ideias, não é assim que tu faz inovação, nem criação. Eu tenho que ter um processo de entender como a realidade funciona para ter uma ideia. Tá, legal. Então, esses são os dois candidatos. Então, o que o objetivismo diz é que emoções não têm nenhum lugar em cognição, não tem nenhum lugar no processo cognitivo de entender como a realidade funciona, nem de ação. Eu não tomo as minhas decisões com base nas minhas emoções. Legal. Eu costumo dizer, tem muita gente que, assim, principalmente minha família, diz que eu sou um cara sem emoções. Né? Eles me chamam de frio, de não sei o que lá, e chato, principalmente. Eu fico meio que ali, brinco até que eu sou robozinho. Quando querem me ofender, até me chamam de gautinho. Até parece, né, que me ofende, né? Pelo contrário, né? O Matheus tá rindo aí agora. Aí eu costumo dizer, tem uma coisa que eu falo muito para minha mulher e para pessoas que gostam, assim, às vezes vêm me perguntar alguma coisa, pedir opinião, que eu falo o seguinte, olha, não tem problema nenhum você ter emoções, pelo contrário, a experiência de determinada emoção, e eu foco muito mais nas emoções amor, medo, receio, paixão, enfim, esse tipo de emoção, até mesmo do que as questões religiosas que eu não entro muito. Mas eu falo assim, não tem problema nenhum você ter essas emoções, não tem problema nenhum você ter o medo do cachorro, não tem problema nenhum você amar uma pessoa. O problema é o que você faz com essa emoção na hora de você agir. Né? Exato. Só que essa decisão do que eu faço com a emoção, ele passa por um processo racional. Isso, mas é isso que a conclusão era essa. A racionalidade não é não ter emoção. A racionalidade é saber o que você vai fazer, inclusive com aquela emoção, para que você não deixe ela tomar conta de você e você age de forma irracional. Né? É isso que eu falo muito. Agora aqui, antes da gente ir para a nossa parte 2, caraca, o tempo está estourando aqui, mas está muito bom. Antes da gente ir para a nossa parte 2, eu tenho duas perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue tentar ser mais objetivo nessa aqui, né? E aí vai para os dois, tá? Essa aqui. Qual o principal... Não sei nem se pode usar esse conceito, tá? Mas, enfim, dentre os valores do objetivismo, o maior de todos, o mais importante, é o individualismo. Tudo parte do individualismo. O egoísmo racional, a racionalidade, etc. Tudo parte do individualismo ou tem algum que seria mais importante ou não? Não dá para dizer que tem um mais importante. São vários, assim. A pergunta é qual o mais fundamental. Ok, porque pode ser. O que é mais importante estaria passivo a uma preferência pessoal. Ok. Mais fundamental, aceito. O que é mais fundamental na filosofia é razão. Porque Okay. tudo parte da razão. Então, inclusive o sentido do indivíduo parte de um pensamento racional. Legal. Exatamente. O indivíduo, ele fundamentalmente, ele precisa pensar. Tá. Qualquer outra coisa que ele faça depende do fato dele pensar ou não. Perfeito. Isso, inclusive, é o que diferencia a gente de todas as outras espécies. Legal. Exato. Até se tu lembrar do personagem de Cântico, né? A palavra eu, né? O conceito de individualidade, ele tinha sido abolido. O herói, ele parte quando ele começa, ele
ele começa pela razão. Ele não sabe, ele não tem nome, Legal. não existe pronome para descrever isso, então ele não parte da individualidade. Legal. Essa distinção é importante porque outras correntes liberais, elas partem dessa ideia de individualismo como se fosse um default. Que eu já nasço com essa coisa que é individualismo, não preciso pensar nada, eu já nasço com essa coisa, com esse direito, e ele vive sozinho, ele independe de mim e da minha reflexão. Não é o caso, né? Não é o caso. Último, então, gostei, essa foi rápido aqui. Vocês acham que o momento que a gente está vivendo hoje, em termos de mundo, em termos de sociedade, em termos de política, em termos de economia, enfim, em termos dessa realidade, dessa realidade não, em termos de realidade, a gente está mais próximo de uma situação de a revolta de Atlas, em que a gente tem esse coletivismo, esse negócio assim, tal, ou a gente está mais próximo de A Nascente, com várias pessoas sendo parasitas, sugando o outro, vivendo às custas de outro, ou os dois? Qual a opinião de vocês? Eu acho que essas coisas são fundamentalmente idênticas, né? Coletivismo e parasitismo. Então, ser um parasita, o parasita ele precisa do coletivismo, porque ele precisa colocar a mão no bolso do vizinho. Ele não pode fazer o seu próprio trabalho. Ele está sempre dependendo dos outros. Né? Então, nesse sentido, os dois. Legal. Mas em esferas diferentes, né? Sim. Porque a nascente, ela lida muito com o indivíduo, vamos dizer assim. Sim. E o papel do indivíduo. Né? Perfeito. E a revolta de Atlas, ela tem um tema mais político, ou seja, mais da sociedade, digamos assim. Legal. Matheus? Eu concordo com o Ricardo no sentido de que, especialmente a revolta de Atlas, eu vejo que assim ela dependeria, para nós vamos dizer, replicarmos aquele mundo, nós precisaríamos estar muito mais perto dessa greve dos homens da mente. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas ainda quer alimentar o sistema, ainda tem muita gente alimentando os parasitas. Então, nós não estamos ainda na minha opinião, pelo menos, nós não estamos nesse momento. Só para dar um exemplo, se vocês se lembram, há uns meses atrás, teve uma tarde em que a Meta, né, o Facebook, Instagram, WhatsApp, que parou de funcionar durante algumas horas. E isso causou, depois pode procurar nas notícias, né, causou uma perda de não sei quantos bilhões de dólares de transações que não ocorreram. Porque a gente depende, a minha empresa, por exemplo, eu anuncio através do Facebook e do Instagram. Então, eu tenho a minha empresa, ela depende do alcance que essas mídias sociais possuem. Então, se uma empresa só, que é a Meta, se eles não só tivessem um problema no servidor por 6, 7 horas, mas se eles fechassem de um dia para o outro e o Zuckerberg decidisse ir embora, isso por si só causaria eu imagino que causaria uma crise global. Porque a quantidade de dinheiro que é movimentada por causa da Meta é uma quantidade enorme. Muitas empresas, um número de mais de 1 milhão de empresas que dependem desse aparatos para conseguir fazer os seus anúncios e fazer os seus negócios moverem. Então, se tu tira 10, 20 empresas, vamos dizer a Meta, o Google, a Uber e mais algumas, tira o Netflix, tira o Zoom, o mundo colapsa. Então, é mais ou menos essa ideia da revolta de Atlas. É que as pessoas que de fato carregam o mundo nas costas é um número muito limitado de pessoas. Legal. Entende? Verdade. Muito bom. Como eu disse, felizmente, essas pessoas continuam operando na premissa que a DEGRE tem, que eles continuam tentando produzir. Perfeito. Verdade. Show. Irado. Parte 2, galera. Vamos lá. Aqui não é expositivo, tá? Aqui é papum. Né? Vamos lá. Um livro. Vamos sempre fazer Ricardo e Matheus. Vai. Um livro, Ricardo, para os nossos ouvintes. Para além dos óbvios, que são os livros da Rand, mas que daí fica muito óbvio. Fica muito óbvio. Um livro que não é da Ayn Rand, que eu acho extraordinariamente bom, é um livro muito pequeno chamado How to Live in 24 Hours a Day. É como viver em 24 horas por dia. Legal. Foi escrito pelo Arnold Bennett no início do século passado. Nunca foi indicado aqui. Legal. O livro tem 1h20, o áudio. Né? Sério? Ele é realmente muito pequeno. Show. E o livro, ele trata... Né, o Arnold Bennett, ele era um jornalista, e ele lia muitos artigos no jornal
falando sobre como fazer um budget financeiro. E ele nunca tinha encontrado algum artigo, algum livro que falasse sobre como fazer um budget sobre o seu tempo. É sobre isso que o livro trata. E esse livro inspirou uma série de outros livros que são mais populares, foram inspirados com base nesse. Pô, muito bom. Matheus? Olha, eu vou mais pelo clichê, de certa forma. Na verdade, eu estou começando agora a traduzir um livro que vai ser lançado agora no início do ano que vem, que traz algumas reflexões interessantes sobre a revolta de Atlas, mas que não é da Ayn Rand, é de um autor chamado Robert Tracinski, e ele realmente estabelece diversos pontos com a nossa realidade atual. Então, hoje ele só está em inglês disponível. Não tem Mas problema. ele traz uns insights bem legais, que foi mais ou menos o que a gente tentou fazer aqui também através das perguntas que tu desenvolveu. Legal. Qual o nome Então, dele? Who is John Galt Anyway? Esse é o título Legal, em inglês, né? Legal. Então, afinal, Boa. quem é John Galt, né? Então, ele traz realmente essa reflexão para a nossa realidade e para a realidade do indivíduo, né? Show de bola. Como o mundo vem se desenrolando em algumas coisas semelhantes ao romance. Ricardo, um filme ou uma série? Um filme ou uma série? O meu filme favorito é o Braveheart, né? O Coração Valente. Coração Valente. E é o meu filme favorito porque ele lida muito com o indivíduo, ele tomando... Isso há anos, há mais de décadas, é o meu filme favorito. Lida com o indivíduo tomando o seu destino nas suas próprias mãos. Perfeito. Legal. E série... Olha, eu gosto muito do Vikings. Não é minha favorita. Gosto mas eu gosto muito do Vikings e pela mesma razão. Porque o personagem principal, né, o Ragnar Lothbrok, né, eu ia pensar no Dashel, que é o personagem da Revolta de Atlas. Não, mas o Ragnar Lothbrok, eu vejo ele quase como um herói, como os que a Rand representa. Quase, não 100%, mas indo nessa direção. Porque ele é um indivíduo que, dentro do seu contexto tribal, coletivista, ele busca soluções que são completamente inovadoras para os problemas que eles lidam e novas experiências. Exato. Então, ele é o explorador. Quando o Howard Roark fala, né, que o indivíduo, o inovador, o indivíduo criativo, ele busca novas experiências armado só com a sua própria visão. Né? O Ragnar, na série, ele é essa pessoa. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, não, mas realmente é. Realmente é. E você, Matheus? Apesar dos seus defeitos, não é? Sim. Ele é a pessoa que está tentando buscar novas soluções. Verdade. Então, ele é amigo do padre da Inglaterra, né, o monge, apesar de ser uma religião diferente. Sim. Ele é a pessoa que conhece todo mundo de outras religiões e de outros mundos, né? Isso que eu estava falando, a questão das experiências. Exato. Legal. E aí, Matheus? Olha, eu gostei bastante do Top Gun Maverick. Eu acho que trata bem da questão de, não ideal, mas a questão do que você pode ser, né? E de como você evolui como indivíduo ao longo do tempo, né? E como você consegue integrar todos esses conceitos e experiências para tu trazer um resultado diferente, né? E como hoje é um grande desafio, como tu consegue passar isso para os outros, né? Tanto o Ricardo como eu, a gente estuda bastante justamente para chegar no momento em que a gente consiga cada vez mais passar adiante as ideias de uma forma mais clara possível e que tenha relação com a vida das pessoas, que não se torne simplesmente um exercício abstrato ou alguma coisa assim, mas que de fato a gente consiga viver na Terra e levar, né, transmitir essas ideias de uma forma interessante. E eu vejo, e o personagem, no caso, ele também faz isso, né? Ele tem um passado que é de sucesso individual, vamos dizer assim, dentro do que ele mesmo tinha feito ao longo da sua vida, e chega um momento onde que ele, por mais que ele mantenha a sua predominância, né, seu protagonismo, ele tem que ser capaz de passar esse conhecimento adiante. Então, acho que me chamou muito a atenção o filme. Isso é sério? E quanto à série, eu já brinquei com o Ricardo uma vez também, eu sempre gostei muito do MacGyver. Eu lembro do MacGyver, era massa.
Eu sempre gostei muito do MacGyver justamente porque ele era dada a realidade para ele o que ele poderia fazer. Aqui Trabalhava com o que eu não tava vou ali, né? discutir aqui se isso era viável ou não, os experimentos que ele fazia, porque não vem ao caso. Mas eu digo assim, ele tinha a capacidade de olhar para o seu redor e dentro do seu ferramental, né, dentro do que ele sabia das experiências dele, conseguir dar soluções para os problemas que ele tinha. Né? Ele tinha os seus conflitos, né, como os personagens da Rand, como as pessoas normais tinham, mas ele sempre buscava uma solução objetiva dentro do contexto, que eu acho que é o maior desafio. Parece uma coisa simples, Sim, sim, mas eu acho que o que emperra a vida da maioria das pessoas é justamente sim. saber lidar e agir dentro de determinados contextos no momento que tem que ser feito, e não depois, e não antes. Perfeito. Então, acho que é basicamente isso. Agora aqui, não vale responder nem Gaut nem Hork, tá? Essa daqui, não vale. Eu quero saber quem é o melhor e o pior personagem de Ayn Rand. Melhor em sentido assim, o personagem que vocês mais gostam e o personagem que vocês mais odeiam. Não vale, óbvio, não que vocês mais gostam, nem Gaut nem Hork. Tá? Já que não pode o Rourke, o que eu mais gosto é o Equality do Cântico, Aham. que depois vira o Prometheus. Legal. E que é você o que eu menos mais gosto, porque ele vive num contexto em que ele precisa sair daquele contexto. Tá. Então, não é que ele baixa a cabeça e ele aceita a realidade, realidade no sentido do contexto que ele nasceu, mas ele entende que aquele mundo, aquela sociedade, aquela forma de viver, não é o que ele quer. Então ele tenta, né, dentro da história, ele tenta fazer com que aquela sociedade seja melhor. Ele cria a criação que ele faz, que é aquela fundamentalmente eletricidade armazenada. Ele tenta mostrar isso para os anciões da sociedade. E eles rejeitam a criação dele. Né? Então, ali, naquele momento, ele se dá conta que não importa o que ele faça, aquele contexto não vai mudar. Então, ele vai embora. Entendi. Isso eu acho que é a realidade de muitas pessoas. Mais pessoas deveriam fazer o que o Prometheus faz na história. Legal. E isso se aplica à realidade das pessoas no sentido de que muitas vezes as pessoas crescem num certo contexto em que elas detestam aquele contexto. É verdade. Contexto religioso ou um contexto irracional, pela razão que seja. Ou os pais são esquerdistas ou são de direita. E eu acho importante a pessoa ela ter a autonomia e a confiança, a autoestima de querer sair daquele contexto e criar o mundo que ela quer viver. Sim. E o personagem que eu menos gosto... assim, o time dá mais... Porra, esse cara aqui, filho da puta. Nesse sentido, é o Ellsworth Tully. Pô, Que é dá nervoso, aquele cara dá nervoso. Eu tô relendo, ou reouvindo, eu tenho o audiobook, da Nascente a terceira vez agora. E eu tô quase chegando na parte que é o discurso do Tully, que é o discurso que ele faz pro Peter Keating. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi aquele discurso, cara, eu quase tremi, assim, literalmente, tipo assim, aquilo me assustou, porque eu entendi coisas ali sobre a psique humana que eu não tinha entendido o quão baixo é o buraco, vamos dizer assim, do ponto de vista de maldade. Eu tô quase chegando nessa parte. De novo, então, nesse sentido, é o personagem que eu menos gosto. Legal. Eu vejo ele como um vilão muito maior do que os outros. Matheus, e aí? Vamos lá. Olha, o Ricardo me copiou. Não, na verdade do personagem que eu mais gosto, eu tenho um carinho bem grande pela igualdade também, pelos motivos que o Ricardo comentou. Acho que não tem como fugir muito disso. Mas eu gosto muito do Hírden, né, do Hank, da Revolta de Atlas. Eu acredito que ele passa por diversos questionamentos com relação a não só a atividade econômica, ao propósito, então a busca de propósito, que hoje é uma coisa que está muito na boca do povo, né? Hoje, os próprios institutos de formação de líderes, o que é formar um líder? É formar alguém que tem um propósito e que saiba compartilhar esse propósito com outras pessoas, né? Dentro de uma instituição, o líderes também ali de Vitória, a mesma ideia, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, descobrir o seu propósito e depois compartilhar esse propósito com outras pessoas e alimentar que essas pessoas também encontrem o seu propósito e sigam os sonhos, né? Com a última instância de
de alcançar sua felicidade e realização. Legal. E por outro lado, também eu vejo como um herói bem humano. Ele passa por muitas questões familiares, a relação com o mundo, a relação consigo mesmo, com Ele relação sofre por causa do coletivismo. ele sofre muito por isso. Eu acho que é um personagem com quem eu me identifico muito. Então, por isso que eu Legal. gosto bastante dele, porque eu também passei por diversas Massa. fases nesse sentido ao longo desse caminho pelas ideias da liberdade ali, no E o caso. outro? O outro E que você menos gosta. do vilão aí eu não tenho como fugir. Eu também concordo que é o Tui, Legal. né? Porque realmente ele consegue integrar o mal de uma forma muito difícil de tu ver em algum lugar, né? Eu não digo que tu vai encontrar daqui a pouco na realidade alguém tão perfeitamente mal Aham. na sua visão de mundo, alguém que é maligno mesmo, porque ele é como se fosse uma personificação do mal, né? Sim, Eu não vi, sim, pelo sim. menos na literatura, alguém que chegasse perto dele, né? Verdade, verdade. Então e não só no sentido dele detectar o que constituiria os gaps, né? Essas questões negativas da psique humana, mas porque de fato ele chega numa maturação em que ele, devido à premissa que ele adota na vida dele, que é uma premissa do universo malevolente, ele chega no momento que ele quer a destruição de tudo, porque na verdade os heróis para ele eles são uma perversão, os heróis são uma perversão É, da realidade, verdade. porque a realidade do bem não existe na cabeça dele, ele não consegue conceber isso. E por que ele não consegue conceber isso? Porque ele mesmo não teve um propósito, ele não seguiu o que ele queria, porque no início do romance comenta, né, sobre a Sim, vida sim. dele e tudo mais. Então ele tinha um propósito daqui a pouco lá no início, mas ele se perdeu e ele se diluiu nessas constatações que ele fez. Então é realmente o que eu menos Boa. gosto, que não deixa de ser um Não, personagem tá bem graças a explicado. sábio, É é isso. interessante e importante para a gente ter a melhor compreensão. Muito bom. Agora aqui, só escolhe, tá? Só escolhe. Vamos lá, só escolhe. Matheus. Ô, Matheus. Pela ordem aqui. Ricardo. Gaut ou Hork? Não quero saber por quê. Gaut ou Hork? Eu prefiro o Howard Rourke. Boa. Matheus. Eu também. Ó, ó. E aqui agora, para a gente matar Revolta de Atlas ou A Nascente? Ricardo. Olha, eu acho que eu prefiro a Nascente. Eu gosto dessa resposta. Eu acho que eu prefiro. É muito difícil. Eu partilho disso aí. Eu partilho disso. Eu acho que eu prefiro. É muito bom isso. E você, Matheus? Eu prefiro a Nascente porque, para mim, numa ordem lógica, ela vem antes. Ok. Ela vem antes Eu li o ela não só universo. cronologicamente. Eu imagino como se fosse antigamente, como se fosse um Pokémon. Primeiro tu tinha a primeira e depois tu É o meu evoluía Water, para depois o Mewtwo. não quer Excelente. dizer que a primeira evolução não era importante, mas Claro, tu excelente. precisava dela para tu ir para outra. Então eu acho que hoje em dia a Nascente ela é mais necessária. Hoje ela está mais próxima de nós, da nossa sociedade atual, do que a Revolta de Eu Atlas. concordo. Ele, assim, até porque eu diria que a Nascente é mais... Não sei se eu posso falar isso, mas a Nascente, para mim, ela é mais filosófica do que a Revolta de Atlas. Eu acho o contrário. É mesmo. Filosófica em relação ao eu. Eu vou na Pois Nascente. é, aí tá. É que a Nascente, ela lida muito mais com o indivíduo. No Isso, sentido de que tem um personagem principal muito claro, e isso, aí alguns outros personagens que seguem. isso. É nesse sentido. E tu vê muito o progresso do Howard Rourke e dos outros personagens principais. Na Revolta de Atlas, ele é um livro muito mais complexo do que a Nascente. Ele lida com temas mais complexos e mais filosóficos. Ok. Até por isso que o discurso do John Galt, dando spoiler para quem não leu, aquele discurso, ele é filosófico. Sem dúvida, 100%. Ele é muito mais filosófico, ele é muito mais, vamos dizer assim, ele lida com metafísica, epistemologia, ética, política e estética. Enquanto que o discurso do Howard Rourke, ele lida fundamentalmente com ética. É verdade.
Legal. Até se tu fizesse um exercício mental, se tu imaginasse assim, o Reardon, digo, o Rourke, ele conseguiria viver no livro da Revolta de Atlas? Sim, Boa ele pergunta. conseguiria. Ele seria mais um dos heróis. É verdade. Agora, se tu pegar o John Galt e jogar ele para Nascente, ele ficaria perdido ali. Porque o mundo não estava pronto para aquilo que ele queria fazer em A Nascente. Então, ó... Eu tento explicar assim, que eu acho que é uma forma mais adequada. Um não consegue ir para o mundo do outro. E a gente termina aqui da melhor forma, que é dando um monte de cenourinha ali para a galera que está ouvindo. Leiam A Nascente, leiam Revolta de Atlas, leiam Cântico, leiam tudo de Ayn Rand que vocês puderem ler. Okay? E eu tenho certeza que, fazendo uso da razão ao ler essas obras, vocês serão uns objetivistas, como principalmente o Matheus e o Ricardo aqui. Eu me considero ainda um gatinho, engatinhando no objetivismo, mas é algo que vem cada vez me agradando mais. E, meus amigos, poxa, muito obrigado. Que episódio rico. A gente extrapolou aqui bastante o tempo, mas foi irado. Tive até que tentar dar uma cortada aqui, mas, pô, tava muito bom mesmo. Adorei a participação de vocês. E, sem dúvida, a gente vai ter um outro episódio falando sobre alguma coisa mais específica, alguma outra situação. Talvez trazendo o Frank lá também, que já foi nosso convidado, para a gente bater um papo aqui sobre tudo isso. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade.